Olha, mesmo para quem não sonha com medalhas esportivas, os Jogos Olímpicos trazem uma série de lições. Para milhares de jovens brasileiros, medalha de ouro vai ser conseguir uma boa nota no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso à maioria das universidades federais e é usado como referência para classificação em muitas universidades particulares também. Para conversar com a gente sobre essa verdadeira maratona que é o Enem, está aqui hoje o nosso comentarista de educação, professor Gilberto Alvarez, o Giba, que é diretor do cursinho da Poli e da Escola Dona Lindu, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Olá, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, a Olimpíada tão pertinho da gente, ela serve como exemplo para muitos estudantes, né? Qual que é a principal lição que esses Jogos Olímpicos deixam para quem tem um desafio grande agora pela frente? Veja que todos os atletas, Thalita, eles têm algo em comum. Eles treinaram muito, planejaram muito e mesmo nas adversidades, eles tiveram um planejamento do tempo, uma dedicação muito forte. Você pega, por exemplo, o nosso atleta do arremesso do peso. Ele chegou a arremessar botijões de gás na periferia de Recife para poder treinar. Então, o importante é mostrar para o aluno do Enem que ele vai prestar uma maratona. O Enem é uma prova de 10 horas em 2 dias, que da mesma forma que os nossos atletas treinaram e se planejaram, os alunos também têm que estudar, planejar o tempo e se preparar fisicamente para aguentar essa maratona que é a prova do Enem. Muito atleta está não só há 4 anos treinando, há antes que isso, os estudantes também, eles têm que estar estudando há muito tempo. Sim, saiu uma pesquisa agora da Unicarioca, dizendo que 39% dos alunos que vão prestar Enem esse ano ainda não começaram a estudar. E 20% começaram a estudar apenas 2 meses, ou seja, deixaram para a última hora. Numa prova difícil que é a prova do Enem, uma prova com 10 horas de duração, o aluno tem que se preparar com antecedência. O Enem acontece em novembro esse ano? Dias 4 e 5 de novembro. Quando a gente fala em bastante tempo, você falou agora que então, começaram a estudar 2 meses e é pouco tempo. Quanto é o tempo ideal? 1 ano eles têm que estudar? Qual é esse tempo? O ideal é estudar, obviamente, desde a educação básica. Tá. O Enem, ela sugere um repertório cultural absolutamente grande, leitura de livros. E esse repertório cultural se consegue na escola, obviamente. O aluno de escola pública, muitas vezes, não tem uma escola adequada ao nível que o Exame Nacional do Ensino Médio exige. Então, o que a gente espera é que, pelo menos, o aluno se prepare com 10, 12 meses de antecedência, para poder recuperar aquilo que muitas vezes ele não viu na escola. O ideal, então, é, já fazendo ensino médio, é já ter essa noção de que você precisa prestar atenção naquilo tudo, porque vai ter o Enem lá na frente. Você acha que os estudantes pensam assim hoje? Não, de forma alguma. Nem os estudantes, nem muitas vezes os professores orientam os alunos a isso. Sim. Uma questão de maturidade também, obviamente. Sim. O que a gente sugere para o estudante da educação básica é que ele goste de estudar. O Enem é uma prova que exige um gosto pela leitura, um gosto pelas coisas que acontecem no mundo, é uma prova que exige política, exige relações internacionais. Então, para o aluno, por exemplo, do primeiro ano do ensino médio, a mensagem é: estude, goste de estudar, porque aí a chance dele bem no Enem é maior. Além das exigências em relação a conhecimento, também é preciso estar preparado mentalmente, fisicamente, porque é uma maratona, de fato, né? Quais são esses preparos que, além de estudar, o aluno também tem que ter? Nós costumamos dizer que o aluno precisa de 3 tipos de preparação. A primeira é a preparação física, por isso que nós chamamos de maratona. Não é fácil aguentar uma prova de 10 horas. Ele tem que ficar sentado na cadeira 10 horas porque é uma prova longa. A segunda é o controle da ansiedade e do nervosismo. É muito comum alunos que estudaram muito, por conta do nervosismo, do famoso branco, ele ir mal na prova. Sim. E a terceira, obviamente, é estudar. Uma recomendação que nós damos é justamente o aluno treinar essas 3 coisas fazendo um simulado. Fazer simulado, como o próprio nome diz, vem de simular a prova. E fazendo o simulado, ele vai se adaptar a ficar sentado na cadeira, o período que é necessário. Ele vai ajudar ele a controlar a ansiedade e, obviamente, saber o que ele precisa reforçar em relação aos conteúdos que caem na prova. Claro. Você comentou que o aluno precisa gostar de estudar, né? Como fazer isso? Como gostar de estudar? Como o aluno que não gosta de estudar, qual a dica que você dá? Ser curioso, primeiro acreditar na educação, acreditar como uma criança é. Eu tenho uma filha de 5 anos que é absolutamente curiosa. A gente não pode perder essa curiosidade que nós temos sobre as coisas da vida.
Então, estudar é uma coisa importante para você conseguir se relacionar com o mundo que você vive, para que você consiga entender. O que a gente chama de um aluno crítico é aquele aluno que desperta o interesse pelo mundo que ele vive. Então, se interessar por assuntos ligados à comunidade que ele vive, à situação do país onde ele mora, ou seja, se interessar pela política. A política não é a questão partidária, a política é muito mais do que isso. A política é o mecanismo de convivência entre nós. Sim. E, por incrível que pareça, começar a gostar de estudar é começar a gostar da política, porque gostando da política ele vai se interessar pelo mundo que ele vive. E os estímulos devem partir também dos pais e dos professores, né? Os professores, por exemplo, você acha que eles estão preparados para estimular os alunos em relação a gostar do estudar? O núcleo familiar é fundamental. Só de muitas vezes os pais, os familiares mostrarem interesse pelo estudo, mostrarem livros desde criança, isso é fundamental. E os professores, eles têm uma função fundamental que é fazer com que o aluno da educação básica ele tenha um processo de orientação. É muito comum no Brasil o aluno, principalmente no ensino médio, ele não se perceber orientado e, portanto, ele não vê função no próprio ensino médio. Ora, o ensino médio, por ser a última etapa da educação básica, ele serve também para o aluno começar a ingressar no mundo do trabalho. O que é ingressar no mundo do trabalho? Muitos vão querer ir para a universidade, mas tem outras opções, tem escolas técnicas, tem concursos públicos. E o papel do professor nessa orientação para o mundo do trabalho é fundamental, principalmente no final da educação básica, que é o ensino médio. Tá aí, um monte de dica para esses estudantes. É hora de começar, né, pessoal? Já começou tarde. Obrigada, Giba. Até segunda-feira. Obrigado.